Boa noite, amores. Estamos de Boa volta. noite, prof. Estamos de volta. Tanto tempo. Pois é, quanto tempo eu não vejo vocês. Eu estou procurando aqui o vídeo da drenagem linfática da semana passada, que acabou saindo sem áudio, que eu quero que todo mundo assista, não sei se alguém teve tempo de assistir ou não, tá? Mas eu gostaria que todos vocês assistissem, então vou colocar aqui para garantir que todo mundo vai estar assistindo. E hoje teremos, né, fora, tá? E após o vídeo, vamos estar comentando sobre o vídeo, realmente verificando aí, né, as possíveis dúvidas, tá? Boa noite, para quem está entrando. E dessa verificação das dúvidas, tá? Partindo por fora. Deixa eu colocar aqui. Enquanto vocês estão entrando. Lembrando que no capítulo 6 do livro Técnicas Estéticas Faciais tem, né, falando sobre a drenagem linfática. Frisando que eu falei sobre a drenagem linfática na prática para vocês, a drenagem linfática reversa, né, tirando todas as dúvidas possíveis. Ok? As possíveis e as impossíveis também. Eu coloquei o TED, vocês viram, né? N2, todo mundo viu o TED de N2, vai até acho que dia 25, se não tiver, 25 a 26, se não estiver enganado. Já estou terminando de fazer. Perfeito. Eu coloquei até o... acho que eu coloquei, não foi a atividade da drenagem linfática da semana passada que eu finalizei? Acho que eu coloquei como atividade o arquivo. Coloquei, não coloquei? Eu coloquei o arquivo de drenagem linfática, então ficou mais fácil para vocês estarem terminando esse... Boa noite. Terminando o TED, né? E o TED eu acho que é bem tranquilo, não é muita coisa não, né, Mari? Não lembre, não. O de facial é 9 questões, não, 4 questões, eu acho, é 6. E o de recursos são 9. Não é muita coisa, não. É não. Mas não é uma questão só, não, e eu venho falando que é o A, B, C, D e E? Não, é A, B e C. A, B e C. Essa é de São, tipo, estética. o de estética facial. O E o de de recurso, que eu recursos coloquei são só 9. São 9. E cada certeza. pergunta tem 2 perguntas, se eu não me engano, em cada, por exemplo, cadê? Eu estou até com ele aqui aberto que eu estava fazendo. Eu só estou com dúvida numa que eu nem respondi porque eu juro que eu fiquei na dúvida sobre quem pode, qual Sim, sim, paciente é sim. indicado. É tipo, tem 2 perguntas em cada. Sim, entendi. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso. Estudem, porque é a nossa base de prova, tá? Sempre falo isso, né, para vocês. Uhum. Para vocês estudarem mesmo. E é Ele base vem de um prova mesmo. texto, professora, ele vem um texto
Um texto na Em seguida, a sexta. pergunta. Isso. Um texto na sexta, depois vem a pergunta. Ai, cadê? Como é que eu volto, meu Deus? Boa noite para quem está chegando por agora. Estou só esperando o restante da turma estar chegando para poder passar aquele vídeo da semana passada que eu coloquei, mas foi sem áudio, mas deveria ter áudio. Então eu quero assistir junto aqui com vocês, tá? Para conseguir realmente tirar, sanar algumas dúvidas de vocês, que temos que tirar todas as dúvidas teóricas possíveis, tá? Para poder facilitar o nosso desenvolvimento a partir da próxima semana, certo? Ok? Todo mundo de acordo comigo? Ok, E aí, pronto. depois do vídeo, eu vou liberar e vai para o fórum. Liberar entre aspas, tá? Fórum, tá? Eu já tô aqui colocando o fórum. Deixa eu ver, já tem 21, ainda falta gente entrar. Ainda falta algumas pessoas estarem entrando, tá? Vou dar mais 5 minutinhos. Quem puder, por favor, avisar lá no grupo que eu já estou aqui. Porque às vezes quando começa o vídeo aí para poder colocar alguém fica difícil. Jamila, Oi, Aline, pode falar. você vai passar um vídeo e depois do vídeo é para a gente responder o fórum, é? Isso. Ah, tá. Porque eu peguei até você falando da TED, né? Você estava falando que estava tranquila Uhum. e depois eu não ouvi mais. Foi porque o vídeo eu falei antes de você entrar. Você não tinha entrado ainda não. Ok. Aí depois do vídeo o fórum. Quem puder avisar no grupo, por favor. As líderes estão aqui, a Júlia que não estou vendo. Por aqui. A Júlia não viu. Júlia, Chayenne. Cadê a Chayenne? Me mandou um oi no WhatsApp, mas ela estava aqui mais cedo. Aí o fórum é para ser respondido no tempo da aula, né, Camila? Sim, sim, por isso que eu vou liberar antes, porque tem que ser respondido no tempo da aula, para não Tá bom. ultrapassar, tá? E ele vai ser bem E, tranquilo, justamente para vocês não ultrapassar esse tempo, né, de aula. e vai ser em cima do tema do vídeo, é? Ah, Eu tá. gosto de você, viu, Aline? Eu te Essa amo. Aline. Vai ser em cima do tema aqui, a drenagem linfática. Tá bom. Eu vou colocar ele aqui.
Vamos. Já falar, vamos lá. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o vídeo, se não dá para poder esperar mais. Eu tenho que fazer um breve comentário do vídeo, se alguém não entender, então senão vai ficar muito apertado para vocês estarem respondendo fora, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo em dia, deixa eu desligar meu microfone, tá? Estão ouvindo? Conseguiram ouvir? Agora parou, tá sim funcionando. Tá travado. Não, agora eu que dei pausa para poder vir aqui falar com vocês. Tá funcionando. Tá, né? Ok. Olá, pessoal! Vamos observar agora, na prática, a drenagem linfática facial. Para iniciarmos a drenagem linfática facial pelo método Volder, é importante ter conhecimento da localização dos principais conjuntos de gânglios. O método Volder inicia-se e termina-se a drenagem linfática pelo ângulo venoso. O ângulo venoso, ele compreende 3 principais grupos ganglionares, que são os superficiais, cervicais superficiais, os cervicais profundos e os supraclaviculares. O primeiro movimento no ângulo venoso é o movimento de espiral. Esse movimento deve ser feito como se comprimíssemos uma mola e descomprimisse, apertando e lentamente soltando. É importante realizar no mínimo 5 movimentos de evacuação no ângulo venoso. Depois descemos a mão e ainda continuamos nessa mesma região. Movimento em espiral. Comprime, descomprime. Após a evacuação, deslizamos ainda mais nossa mão para drenar o conjunto ganglionar supraclavicular. Também movimento de evacuação. Comprime e descomprime. No mínimo 5 movimentos em cada região. Lembrando que a drenagem, ela é lenta, rítmica e superficial. Após ter feito o movimento de evacuação, nós vamos para os gânglios adjacentes. Os gânglios adjacentes correspondem ao submentoniano, submandibular, parotídeos, pré-auricular, retroauricular e o occipital. Após fazermos o movimento de evacuação e drenarmos ainda os supraclaviculares, nós vamos para o submentoniano. O movimento é de círculo e arraste. Círculo e arraste. Pressão e arraste. O objetivo principal é abrir a cadeia submandibular, onde nós temos uma quantidade significante de gânglios linfáticos. Realizamos, no mínimo, 3 movimentos, que agora são movimentos de captação, diferente do movimento de evacuação que foi feito no ângulo venoso. Após realizarmos, nós vamos para a região do queixo, onde nós faremos círculo e arraste, círculo e arraste, drenando para a região parotídeo. É importante nunca tirarmos a mão
da nossa paciente, para não perder o contato, né? E o toque. Volder não usava nenhum tipo de veículo para o deslizamento, entendendo que o próprio sistema linfático é que vai estar fazendo, né, o seu trabalho, que é escoar e drenar e purificar toda a linfa. Mas nada impede, nós conhecemos que hoje em dia as técnicas elas são misturadas, né, são adaptadas, e não é errado. Claro que quando houver alguma contraindicação pós-operatório, não é indicado nos primeiros dias estar utilizando nenhum tipo de veículo, nenhum tipo de produto, mas não é contraindicado em outros casos. Após a região mentoniana, nós vamos à região dos lábios. Em 2 movimentos, meio círculo e arraste, meio círculo e arraste. Trocamos os dedos e drenamos para os gânglios mentonianos. Novamente, meio círculo e arraste, meio círculo. Para a região mentoniana. Após os movimentos de 3 a 4 captação, é importante nós voltarmos para o movimento de evacuação. Era isso que esse é o grande diferencial da drenagem pelo método Volder. Então, mentoniano, mandibular e depois voltamos ao ângulo venoso e também ao supraclavicular. O próximo movimento após a drenagem da região labial é conhecido como a grande viagem. Neste movimento, nós fazemos um movimento expressivo, grande, circular, na região da maxila, e drenamos para a região mandibular. Se nós formos ver, esse conjunto de movimentos, ele segue exatamente o percurso do sistema linfático facial. A cada 3 movimentos, drena-se o gânglio adjacente, que no caso aqui é o gânglio mandibular. Nada impede que em todo o movimento da drenagem linfática seja drenado os gânglios adjacentes e se retorne ao ângulo venoso. Dependendo de cada caso, casos mais graves, afecções, edemas, né, mais importantes, então é importante que a gente sempre esteja retornando ao ângulo venoso, que é por onde realmente a linfa vai estar escoando para o restante do corpo. O próximo movimento é a região nasal. A região nasal, nós podemos estar fazendo em pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoas que têm tendência à rinite alérgica, sinusite, relata uma grande melhora no desbloqueio dos sinos e também dessa região nasal, quando está congestionada. Após levarmos a linfa, posicionamos os 3 dedos e aí descemos em direção à rima labial. Para, novamente, escoar pelo gânglio mandibular. Retornando
círculo e arraste. E é exatamente dessa forma que fisiologicamente o sistema linfático trabalha. A próxima região é a região da parótida, a região lateral do rosto, na qual nós vamos fazer o movimento circular e arraste, drenando em direção ao gânglio parotídeo, que fica na localização posterior à orelha. Drenamos, drenamos, drenamos. Novamente, captamos. E posteriormente, fazemos o movimento de evacuação. O próximo movimento, após a região da parótida, é a região dos olhos. Também uma região muito importante para aquelas pessoas que têm certa tendência à sinusite, à rinite, ou até mesmo à hiperpigmentação, que é a conhecida olheira, hiperpigmentação vascular, né? E aqui é um movimento lento, rítmico, mais ainda, por ser uma região com uma pele muito sensível, movimentos circulares e de arraste, e aí nós drenamos para a região pré-auricular. Voltamos, então nós podemos fazer infrapalpebral, né? Existem técnicas que fazem de pensamento, né, de rolamento, mas o método Volder é circular e arraste. E depois pressionamos, né, movimentos também circulares na região pré-auricular. Em cima da pálpebra, mesma coisa. E o objetivo também é enviar essa linfa para o pré-auricular. Região superior, supraciliar aqui. Ainda nessa região, a linfa é escoada para a região também pré-auricular. Então, a 3 ou 4 movimentos de captação, nós retornamos aos gânglios mandibulares, né? E também retornamos ao ângulo venoso. E supraclavicular. Então, a drenagem pelo método Volder, ela começa, na verdade, proximal, distal, distal, proximal. Então, à medida que a gente vai se afastando do ângulo venoso, nós estamos sempre retornando para que essa linfa possa ser escoada de forma significativa por onde nós começamos, pelo ângulo venoso. Após a drenagem da região dos olhos, a região da testa. 1, 2, 3. Abre. 1, 2, 3. Novamente. 1, 2, 3. Mudamos o posicionamento dos dedos. E 1, 2, 3. Aqui nada me impede
de retornar ao pré-auricular para que ele faça novamente a captação dessa linfa. Após drenarmos a região dos olhos, nós vamos drenar a região da cabeça. Devemos realizar a drenagem da região da cabeça, da parte que vai contornando a raiz do cabelo para o ângulo do gânglio parotídeo e posterior à cabeça, drenando o gânglio retroauricular e parotídeo. Então, vamos iniciar também com movimento circular e de arraste, primeiramente contornando toda essa raiz do cabelo. Círculo e arraste, círculo e arraste, círculo e arraste, até chegarmos ao ângulo parotídeo. Realizamos esse movimento também, no mínimo, 3 a 4 vezes. Drenamos. A região posterior da cabeça. Movimento círculo e arraste. Onde nós chegamos nos retroauricular. E posteriormente no parotídeo. Após terminarmos o movimento de drenagem da região da face da cabeça, nós vamos voltar, retornar ao ângulo venoso. Lembrando onde nós temos os gânglios cervicais superficiais, cervicais profundos e o supraclavicular. Movimento em espiral, pressionando e descomprimindo essa pressão. Descemos nossa mão, angulando um pouco mais o indicador, até chegarmos na região supraclavicular. Lembrando que o gânglio, ele é comparado por muitos autores, né, uma forma bem lúdica de comparar, como se fosse uma bexiga, a qual você comprime, ela esvazia, e aí você dá uma descompressão para que ela possa inflar novamente. Isso que nós chamamos de captação e evacuação. Bom, pessoal, essa foi a drenagem linfática facial pelo método Voder. Ficamos por aqui e até a próxima videoaula. Bons estudos! Oiê, boa noite. E aí? Você gostou, né, Aline? Ele é muito. Por isso que eu queria que você já tivesse assistido ele, porque ele é bem detalhado. Esclarece muitos pontos, principalmente por esse método Voder, que vocês viram que ela falou relacionado ao pós-cirúrgico, né? Que eu já tinha falado relacionado à utilização, né, dos cremes, né? Então, tem momentos que é misturado, né? Depende muito de cada profissional. Mas vamos às perguntas. Valcira, diga. Levantou a mão. Então, professora, sobre o vídeo, a gente observa bem que a mão dela, os movimentos são bem leves, né, bem lentos, e é muito bom, porque foi em todos os pontos daquelas imagens lá que você mostrou na aula passada, então ficou bem esclarecedor mesmo, um vídeo muito bem fácil de se entender e de se deixar a gente bem a par dos pontos certos da drenagem. Foi muito bom, gostei bastante.
Isso mesmo, né? Os pontos que ela colocou, né? O direcionamento, a forma, né, de movimentação. Por isso que eu falo que cada um movimenta, né, as mãos da melhor maneira que adaptar. Né? Tem gente que gosta de fazer bombeando, tem técnicas, né? Que é bombeando, tem técnicas que é fazendo meio círculo. Então, eu digo a vocês que é para vocês estarem conhecendo várias técnicas e vendo qual a melhor, vocês se adaptam. Mas o principal é a finalidade, né? O objetivo da drenagem, que é fazer a captação, né? E a evacuação, cada evacuação e captação. Né? Então, tem que ser, realmente tem que ser feito, tá? Esse é o objetivo. Diga, Aline. Falando aqui com o microfone desligado. E Camila, a, a drenagem ela é indicada em caso de edema por inchaço por problemas dentários? Pode ser feita? Tipo assim, tem pacientes que sentem dores, né? E só vem a passar a dor, a inflamação ou a própria infecção dentária com inchaço, né? Com edema de face. Ela é indicada nesse caso? Se tiver a presença de inflamação, um edema que você não sabe, né, por que está ali, não está controlado, não. Mas se for um pós-operatório, né, eu tirei o siso, né, eu posso ir e fazer essa drenagem facial. Eu fiz uma bichectomia, eu posso ir fazer essa drenagem facial. Mas é um tipo de drenagem que, no caso que está falando, se tiver alguma edema facial dentário sem origem, né, dessa edema, não. Porque se tiver alguma infecção, alguma bactéria, por ser o sistema, pode vir a estar complicando aí mais ainda a situação, né? Pode alterar essa bactéria em algum Cair momento. na corrente sanguínea, né? Exatamente. Então é melhor não. Tá? Então é uma das contraindicações. Doutora, saí porque acabou meus dados móveis. Tranquilo. Diga-me. Outra dúvida que eu tenho. Se ao estar realizando a drenagem, tipo assim, porque num pós-cirúrgico, é normal que esses linfonodos eles estejam aumentados, né? Porque a função dele também é a questão de defesa. Então, houve uma lesão ali, um corpo estranho, né? Então, automaticamente o organismo vai informar para eles, né? E aí eles tendem a aumentar de tamanho. Isso não pós-operatório, mas tipo, eu vou fazer uma drenagem numa paciente, eu detecto que o linfonodo está ali aumentado devido à palpação. Aí, nesse caso, se eu não sei a causa específica daquele inchaço, daquele aumento do tamanho do linfonodo, eu sigo com a drenagem mesmo assim, ou eu não mexo? Porque pode ser também um sinal de uma infecção. Concorda? Sim, exatamente. Mas aí, no caso, antes de você fazer a drenagem linfática, vamos considerar que é um procedimento para a gente estar finalizando, né? Então, antes dessa finalização, a gente já manuseou o rosto da cliente, já passou um sabonete, esfoliou, fez um peeling químico, já fez outros procedimentos antes da drenagem. Então, querendo ou não, a nossa mão já passou pelo rosto. Então, já conseguimos sentir que vai ter algum linfonodo, né, um pouquinho mais inchado ali em alguma região. E ela também pode expressar isso de alguma forma. Né? Ela pode estar falando que estava sentindo dor no dente, né? De acordo com a avaliação ou do jeito que ela vinha, ela pode expressar algum tipo de sintomas. Então, se de acordo com a avaliação, ou de acordo com realmente a avaliação, a palpação e a evolução desses procedimentos que vocês devem estar realizando, detectou, não vai fazer a drenagem, né? Porque, apesar de você já ter manuseado essa paciente, no rosto dessa paciente, mas a drenagem linfática vai enfatizar mais ainda essa informação. Então, não é recomendado. Tá? É melhor não mexer.
Mari, diga. Entendeu, né, Aline? Vocês entenderam? Acho que essa pensamento é o mesmo que o meu. Diga, Mari. Não, você acabou de falar, porque eu estava aqui pensando, a Aline perguntando, porque você, mesmo quando você vai chegar na cliente para poder fazer essa drenagem, vai fazer os tratamentos, os procedimentos nela, você vai fazer uma ficha de anamnese assim mesmo que tenha sido indicado um pós-cirúrgico, aí você vai conversar com ela e você vai perguntar como é que você está se sentindo, aí ela vai dizer, você ficou febril, alguma coisa, porque tem como saber antes de tocar na paciente, né, professora, também. Se ela vai, é como você falou, ela vai te falar alguma coisa, como ela está se sentindo. E quando é algum tipo de infecção, estado febril, qualquer coisa, a gente não toca nunca na paciente, né? Isso Você mesmo. acabou de explicar. Exatamente. Explicou para mim antes de eu perguntar, mas foi só para poder tirar a dúvida final, mesmo. né? É isso mesmo. Exatamente. Dani, você perguntou, mas acho que já respondi, né? Relacionado à extração de dente, que também é considerado como uma pequena cirurgia, mas sim pode ser feita essa drenagem. Mas também ela tem que estar tomando, com a extração, né, de algum dente, ela tem que estar tomando medicamento, algum anti-inflamatório, analgésico, e o médico precisa deve recomendar, tá? Mas sim pode ser feita essa drenagem. Diga, Aline. É porque é comum, Camila, pacientes assintomáticos, eles não estão febril, não estão se queixando de nada, mas desenvolver, né, esse crescimento dos linfonodos. Aí por isso que eu estou perguntando, porque eu já vi casos, por exemplo, em crianças que o sistema imunológico é mais baixo, é mais comum, mas eu já vi, por exemplo, mulheres se queixarem, às vezes por uma inflamação na região da virilha, mas ali ela está assintomática, ela não está tendo febre, ela não está na região das axila, entendeu? Entendi. E essa situação assintomática que ela é um pouquinho mais... É mais complicada, mais né? complicada, porque vai que possa estar evoluindo com o câncer, porque o câncer ele é assintomático, né? Você só vai sentir alguma coisa quando ele está na fase praticamente terminal, né? Daquela evolução dele. Então, sim, a avaliação é fundamental em qualquer caso, em qualquer situação, e tanto a avaliação visual, palpatória, avaliação por escrito mesmo, verbal, tem que ser feito. Isso aí não pode realmente correr dessa situação, não, né, de nenhuma maneira. Tá? Isso é muito sério. A drenagem linfática, ela é lenta, ela é boa, dá para poder dormir, mas dependendo da situação, você fica por ali dormindo mesmo. Né? Então, tem que um cuidado redobrado para a drenagem linfática, né? Porque é um sistema que ele suga todos todas as impurezas do nosso corpo, né? Então, temos que realmente estar mais atentos relacionado a isso aí. Tá? Mais alguém está com tem algum comentário sobre o vídeo? Dúvida? O vídeo conseguiu esclarecer mais relacionado à drenagem linfática? Diga, Dani. Pode falar, Dani. Seu microfone está desligado, você não está ouvindo nada. Por enquanto, se Dani não fala, alguém? O que é que vocês acharam? Tranquilo? Legal. A Dani está perguntando no chat, prof. Ela falou alguma coisa sobre se essa cirurgia poderia ser uma extração de dente, alguma coisa do tipo assim. Eu estou vendo que ela está no chat. Eu respondi essa pergunta dela, que eu já falei, que pode ser, sim, né, uma extração, mas tem que ver as recomendações realmente
do dentista, né, que está utilizando algum medicamento para poder ajudar e não inflamar, né, essa situação. A Letra disse que gostou do vídeo. Dá o quê? Daí tá aqui. Deixa eu ver aqui o que pergunta. E como fazer quando a pessoa tem um rosto com espinhas inchadas? Não, nesse caso, quando tem acne, né, pápulas e pústulas presentes, você tem que fazer a extração. Aí sim, depois da extração, utilizando a alta frequência, fazendo a cauterização, diminuição de bactérias, sim, você pode estar fazendo a drenagem linfática, tá? Mas no caso de acne ali, e você está fazendo a drenagem linfática em cima das acne, não, né, não é recomendado. Não faça, tá? Deixa eu ver aqui. Muito bom vídeo, muito bom. O aplicativo principalmente nessa fase que vocês não podem estar presencial, né? Gostei do vídeo. Mas queria saber se pode começar por cima. Como assim, Léa? Começar por cima? Porque ela começa aqui pelo pescoço, né, professora? Ela vai subindo. Sim, mas ela começa pelo pescoço porque tem uma finalidade. Justamente pelo aporte sanguíneo. Né? Tu lembra que eu falei com vocês que a gente sempre começa tanto fazendo bombeamento, tanto quanto fazendo movimento de evacuação, captação e evacuação o externo não, o supraclavicular e os linfonodos da cervical anterior, justamente porque ali é o aporte, né, vamos dizer, é o seu ponto-chave da drenagem em geral, tá? É o principal. Então, você tem que começar e terminar ali, naquele ponto. Não é qualquer lugar que você tem que começar e terminar, não. Tem um local certo de começar e o local certo de terminar. E é ali naquele, como ela fala, que é o sistema, ela deu um outro nome, né, do que eu sempre falo de cervical anterior, ela deu outro nome do outro sistema. Diga, Mari, vê se você lembra. Venoso, né, não? Venal. Isso. Ângulo venoso, ângulo venoso. Ângulo venoso. Ela começa e termina pelo ângulo venoso de acordo com a técnica de Vogel, né? Então, tem que seguir essa ordem mesmo. É aquele exemplo que você deu na primeira aula, né? Retirar as cadeiras da sala, né? Começa pelas primeiras para poder... Exatamente. Eu não posso retirar as cadeiras da sala começando pelo fundo. Eu tenho que começar, né, pela frente. Isso aí. Diga, Mari, que levantou a mão. A Aline já falou. Tá ok. Léa, ficou claro? Entendi, professora, agora. Obrigada. Ok. Dani está perguntando aqui, mas pode fazer logo depois? Porque o rosto vai estar... Pode. A drenagem, como você viu no vídeo, ela é lenta, tá? É tranquila. Pode sim. A drenagem não pode estar fazendo uma massagem ali, uma massagem, né? Não pode ser feita, mas a drenagem sim. Pode sim, é recomendado após uma limpeza de pele, você com uma máscara calmante ou até com a máscara calmante, tá fazendo esse tipo de drenagem. Porque sim, né, dependendo da técnica que você utilize, você pode utilizar, né, um creme, ou se for um pós-cirúrgico, não pode utilizar, ou dependendo da fase. Mas sim, pode sim, após a extração total ali das pápulas e pústulas presentes. Claro, se tiver naquele grau, nível 3, né, o grau 3, e com muitas, né, 3 para 4, aí já é um caso que tem que procurar um dermatologista para poder passar um medicamento para poder acalmar aquele tecido, né, diminuir as bactérias ali presentes para depois fazer uma limpeza de pele. Mas até então, após a limpeza de pele, sim, você pode estar fazendo uma drenagem linfática, porque, como eu já falei aqui, né, drenagem linfática, temos 3 critérios, que eu vou colocar até em prova. Quais são os 3 critérios da drenagem linfática?
que são importantes, 3 critérios importantes da drenagem linfática, que não podemos esquecer, que é a pressão, que deve ser suave, ritmo e velocidade, ser o quê? E direcionamento, né? Isso. Direcional. Isso mesmo, o sentido. Então, pressão, ritmo e sentido. A pressão deve ser suave, o ritmo deve ser lento e o sentido deve ser de acordo com o sentido dos linfonodos, tá? Não esqueçam esse ponto, que é um ponto fundamental, tá? Vai ser questão de prova mesmo, isso aí eu vou fazer questão de colocar. Não sei se vai ser aberta ou fechada, mas vai estar lá, tá? Mais alguma dúvida? Pressão de direcionamento e o quê, professor? Eu sabia que Maria está em desespero. Gaivota aqui, pelo amor de Deus, que eu me perdi. Pressão e sentido. Hã? Pressão, o ritmo e o sentido. Ah, tá. Tá, obrigado. Gaivota nela. A pressão suave, o ritmo permanente e o sentido... Lento. Ou lento. E o sentido de acordo com os linfonodos. Ok. Dani, professora, quando vai começar as aulas práticas na faculdade? Isso aí está sendo, na verdade, conversado, né, com a coordenação, com alguns professores. E aí, tivemos até uma pergunta ontem, né, da colega relacionada a isso, que vocês ficaram sabendo, né, por uma professora. E aí, na mesma hora, eu mandei mensagem para a Letícia, para a coordenação, para poder saber o que estava acontecendo, e também estou esperando essa resposta. Então, provavelmente, daqui para a próxima semana, eu dei um posicionamento para vocês, tá? Mas não se preocupe, porque caso venha a ter algumas aulas práticas, eu vou estar dividindo a sala em 3 grupos, né? Levando as prioridades relacionadas aí aos grupos, e para poder levar da melhor maneira possível, né? Não é obrigado, né? Todo mundo está presente, quem não se sentir confortável nem seguro, não vai, mas isso aí também tem que ser, isso aí é muito de vocês, tá? Isso é particularmente. Diga, Aline. Perguntado, diante dessas conversas, você acha que há a possibilidade de pegar o período de férias, de recesso, ou não? Não. Okay. Período de férias, de recesso, não. Tá, okay. Não esse não é o caso. Anteriormente, lembra? Que estava estudando essa possibilidade. Foi. Mas nesse caso, não. Nós já descartamos essa possibilidade, né, de pegar esse período de férias, tá? Preciso comprar o pijama ou não? Na verdade, é esse critério que a Daniela está falando aqui, que eu preciso comprar o pijama ou uma roupa branca. Não, ela que está falando dela, a situação dela. Quem já tem o seu jaleco, sua roupa branca, continua. Quem tem o pijama, continua, tá? Isso aí é um critério muito, muito individual de cada um, de usar a roupa branca e o jaleco ou o pijama, tá? Mas seguindo todos aqueles protocolos, né? Todos aqueles EPIs que foram passados, tem que ter, tá? Mas provavelmente próxima semana eu já tenho uma resposta para vocês. Mas fiquem mais atentos, né? Já tenham os materiais em mãos, pelo menos as EPIs, tá? Professora, aquela imagem dos locais, dos pontos que você colocou aquela vez para a gente, você está mostrando. Sim. Tem algum slide dele? Tem, é do livro. Mas o do nosso? Dos pontos. Porque tem várias imagens de todos os pontos de evacuação e captação, mas você está falando aquela imagem da anatomia, ou a imagem mesmo realizando o procedimento? A imagem de anatomia que você mostrou. Está no meu slide. Está no slide, eu coloquei semana passada, não coloquei no slide. De drenagem porque mandei uma agora aí para ti. Não, mas esse que você mandou, eu quero o facial.
Ah, tá. Facial mesmo, mulher, que eu mandei. Tá bom, então, gente. Então, vamos encerrar aqui a nossa aula para vocês estarem fazendo lá o fórum. O fórum tá tranquilo. É só para vocês colocarem lá os pontos de bombeamento, que é evacuação, e o ponto de captação, tá? É Vão para lá. hoje ainda, é? Vocês têm 15 minutos para poder responder. Ah, Beijos, boa noite. tchau, Só boa os noite. pontos de captação Bom e final de evacuação. semana. Beijo para você também. Quem é mãe? Mãe, Professora, parabéns para todo mundo que é mãe, justamente. Parabéns, meus amores, por Sejam esse dia todas tão muito importante. felizes. Tá, justamente. Professora, o que é para Muita responder em felicidade. 5 minutos? Tá lá no fórum. Ah, ok. Beijo, quem é mãe, fique com Boa noite. Deus. Que Deus ilumine cada vez mais e cada dia para vocês, tá? A nova mamãe chegando aí, Ló. Que Deus ilumine cada vez mais, tá? Não é fácil ser mãe, mas é prazeroso. Tá? Beijão, fique com Deus. Boa noite para vocês. Beijos, prof. Feliz Dia das Mães. Para você também, amor. Feliz Dia das Mães. Para todas vocês que são mães. E para quem não é mãe também, beijo nas mães, né? Boa noite, professora. Feliz Dia das Mães, tudo de bom. Oi, Fê. Obrigada. Boa noite.